A névoa pairava densa sobre as colinas de Eldória, um reino esquecido nas bordas geladas do continente, onde as montanhas se erguiam como sentinelas ancestrais, cobertas por um manto eterno de neve e pinheiros negros. As vilas se aglomeravam ao redor de fortalezas de pedra cinzenta, erguidas séculos atrás, para conter as sombras que rastejavam das florestas profundas. Ali, os humanos viviam sob o jugo de tratados antigos, pactos de sangue selados com as criaturas da noite, os lobisomens, guardiões ferozes das terras selvagens. Diziam que o sangue deles carregava memórias de luas passadas e que uma mordida podia despertar o que dormia no âmago de qualquer alma. Elara caminhava pela trilha lamacenta que levava à Vila das Sombras, o capuz do manto puído puxado sobre o rosto para ocultar as marcas que a definiam. Suas cicatrizes serpenteavam pela bochecha esquerda, traços irregulares como raízes retorcidas, resultado de um fogo que consumira sua infância e a família que a renegara. Aos 23 anos, ela era uma forasteira em sua própria terra, uma costureira errante que trocava linhas e agulhas por pão e abrigo. As crianças a chamavam de monstro, pelas ruas estreitas, e os adultos desviavam o olhar, murmurando preces aos deuses esquecidos para que as feridas não se espalhassem como uma maldição. Naquela noite, o ar estava carregado de um frio que mordia os ossos, e o vento uivava como um lamento distante. Elara apertou o xale contra o peito, sentindo o peso da bolsa de tecidos que carregava. Ela havia sido contratada para costurar vestes para o baile da lua cheia, um evento anual na Corte de Prata, a fortaleza que se erguia no coração das montanhas. Era um lugar de intrigas e sussurros, onde nobres humanos se curvavam perante os alfas lobisomens, oferecendo tributos em troca de proteção contra as feras selvagens que vagavam além das muralhas. Mas para Elara, era apenas mais um trabalho e uma chance de escapar das fofocas da vila por algumas noites. Ao se aproximar dos portões da vila, uma figura encapuzada bloqueou seu caminho. Era Mira, a curandeira local, uma mulher de olhos afiados e cabelos grisalhos trançados com ervas secas. Elara, o que fazes aqui tão tarde? As estradas não são seguras com a lua se aproximando. Os uivos, eles acordam coisas antigas. Elara ergueu o queixo, ignorando o tremor em sua voz. Preciso entregar os tecidos antes do amanhecer. O mordomo da corte mandou buscá-los. Ela não mencionou o medo que a corroía por dentro, o eco das risadas cruéis de sua tia, que a expulsara da casa familiar anos atrás, chamando-a de aberração marcada pelos deuses para sofrer. Mira franziu a testa, aproximando-se. Seus dedos roçaram o capuz de Elara, quase tocando as cicatrizes escondidas. As marcas não te definem, menina, mas na corte elas veem tudo. Os lobisomens farejam fraqueza como cães famintos. O Lord Thorn, ele é o Alfa Supremo. Dizem que seu sangue carrega a maldição de séculos. Um pacto com a lua que o torna imortal, mas amaldiçoado a caçar nas noites de eclipse. Elara engoliu em seco, o coração acelerando. Ela ouvira as lendas. Thorn, o Lorde Lobisomem, Rei das Sombras, que governava a corte de prata com punho de ferro e olhos que brilhavam como prata derretida. Homens o temiam, mulheres sussurravam sobre sua beleza selvagem e o perigo de se aproximar demais. Eu só costuro, não caço nem pacto. Mira riu baixinho, um som amargo. Todos nós pactuamos, quer queiramos ou não. Os tratados antigos exigem tributos, ouro, comida e, às vezes, sangue virgem para selar alianças. Ela pausou, os olhos fixos em Elara. Cuida-te. Há rumores de uma rebelião nas fronteiras. Humanos que se recusam a se curvar aos alfas, chamando-os de monstros. Se a corte cheirar traição, cabeças rolarão. Elara assentiu, contornando a curandeira e prosseguindo pela trilha. A vila surgiu à frente, lanternas tremulando nas janelas como olhos vigilantes. Ela passou pela praça central, onde uma estátua de pedra representava um lobo erguido sobre as patas traseiras, garras estendidas para o céu. Ali um grupo de aldeões se reunia ao redor de uma fogueira, suas vozes ecoando em canções antigas sobre maldições e redenções. "Olha, o monstro vem aí!" gritou um menino apontando. As risadas irromperam como espinhos. Elara baixou a cabeça,
acelerando o passo. Suas cicatrizes ardiam como se o fogo da infância ainda as lambesse. Um lembrete de como fora arrastada para as chamas por mãos que deviam protegê-la. Sua tia, obcecada por terras e heranças, culpara Elara pela morte dos pais, dizendo que as marcas eram sinal de impureza, de um sangue amaldiçoado que atraía as trevas. Ela chegou à estalagem no limite da vila, onde o mordomo da corte esperava. Um homem magro, de libré prateado, inspecionou a bolsa com desdém. Adequado. Partiremos ao alvorecer para a fortaleza. O baile da lua cheia começa em 3 dias, e o Lord Thorne não tolera atrasos. Enquanto subia as escadas rangentes para o quarto alugado, Elara sentiu um arrepio percorrê-la. Pela janela, a lua crescente se erguia, banhando as montanhas em um brilho etéreo. Algo no ar mudara. Um uivo solitário ecoou das profundezas da floresta, profundo e primal, como se a própria terra chamasse por ela. Seus dedos traçaram as cicatrizes involuntariamente, questionando-se pela milésima vez se Mira tinha razão. As marcas não a definiam. Mas e se, no coração da Corte de Prata, elas revelassem algo mais? Algo que nem ela mesma compreendia? Naquela noite, sonhos a assombraram. Sombras de lobos circundando uma figura encapuzada e um par de olhos prateados perfurando a escuridão, sussurrando promessas de aceitação em meio ao caos. Quando o sol raiou frio e pálido, Elara partiu com o cortejo, o coração dividido entre o medo do desconhecido e uma faísca inexplicável de esperança. A jornada para a fortaleza mal começara, mas já sentia as correntes do destino se apertando, puxando-a para o abismo de um mundo onde monstros e humanos dançavam à beira da eternidade. O cortejo serpenteava pela estrada sinuosa que cortava as montanhas de Eldória. Um caminho pavimentado com pedras antigas que ecoavam sob os cascos dos cavalos. O ar rarefeito carregava o cheiro de pinheiros úmidos e terra congelada, enquanto flocos de neve dançavam preguiçosos no vento que uivava entre os picos. Elara seguia na carroça traseira, apertada entre caixotes de suprimentos, o capuz ainda firme sobre o rosto. O mordomo, um homem chamado Garrick, cavalgava à frente, sua silhueta rígida como uma lança. Ele mal dirigira a palavra a ela desde a partida, limitando-se a ordens secas sobre o frio que se aproximava. À medida que subiam, a paisagem mudava. As colinas suaves davam lugar a penhascos íngremes, onde cascatas congeladas pendiam como véus de gelo. A Corte de Prata surgia ao longe, uma fortaleza colossal esculpida na rocha viva, suas torres prateadas reluzindo sob o sol fraco da manhã. Era como se a montanha tivesse sido moldada por mãos divinas, ou demoníacas, com muralhas que se erguiam em arcos góticos, adornadas por gárgulas de pedra, que pareciam vigiar os vales abaixo. Lendas diziam que as fundações da corte bebiam do sangue dos primeiros alfas, infundindo as pedras com memórias eternas de batalhas e pactos. Elara sentiu um aperto no peito ao avistar as bandeiras tremulando nas ameias, estandartes negros com o emblema de um lobo coroado, bordado em fios de prata, que capturavam a luz como luar. Seu coração martelava, ecoando o uivo de seus sonhos. Só costura, murmurou para si mesma, apertando a bolsa de tecidos no colo. Mas o peso das cicatrizes sob o capuz parecia maior agora, como se a própria fortaleza as chamasse, sussurrando segredos que ela não queria ouvir. O portão principal rangeu ao se abrir, um mecanismo antigo impulsionado por engrenagens escondidas nas profundezas da rocha. Guardas em armaduras prateadas, com olhos que brilhavam com um fulgor lupino, inspecionaram o cortejo. Um deles, um homem alto com cicatrizes próprias cruzando o pescoço, farejou o ar e fixou o olhar em Elara. Humana, costureira. Sua voz era um rosnado baixo, mas não hostil. Garrick assentiu. Para o baile da lua cheia. Ordens do Lorde. O guarda grunhiu em aprovação, acenando para que prosseguissem. O pátio interno era um labirinto de arcos e pátios, onde fontes borbulhavam com águas termais que fumegavam no ar gelado. Nobres e servos se moviam como sombras,
humanos de libré humilde, misturados a lobisomens em formas semi-humanas, com presas sutis e unhas afiadas. O cheiro de almíscar e ferro pairava, misturado ao aroma de ervas queimadas em incensários de bronze. Elara foi levada a uma câmara nos andares inferiores, um quarto modesto com paredes de pedra úmida e uma lareira crepitante. Uma mulher robusta, de cabelos negros trançados com contas de osso, esperava ali. Eu sou Lyra, mestra costureira da corte, disse ela, com um sotaque rouco das montanhas. Seus olhos percorreram Elara de cima a baixo, demorando-se no capuz. Tire isso, aqui. Não há espaço para segredos. Com as mãos trêmulas, Elara obedeceu. As cicatrizes se revelaram à luz das velas, traços rosados e irregulares que distorciam sua bochecha e desciam pelo pescoço. Lyra não piscou, apenas assentiu. Marcas de fogo, velhas. Você sobreviveu. Isso é mais do que muitos aqui podem dizer. Ela gesticulou para uma mesa coberta de sedas prateadas e veludos negros. O baile exige 30 vestes para as damas da corte, modelos inspirados nas luas antigas, fases tecidas em fios de prata. O Lord Thorne aprovará pessoalmente. O nome de Thorne enviou um calafrio pela espinha de Elara. Ela se sentou, pegando agulha e linha, mas sua mente vagava. Enquanto costurava, Lyra contava histórias da corte, tratados forjados em sangue, onde humanos ofereciam tributos para aplacar a fúria dos alfas. Thorne é o último de sua linhagem, murmurou Lyra, os olhos distantes. Seu sangue carrega a maldição da imortalidade, acorda com a lua, caça nas sombras. Mas ele protege este reino de pior. As feras selvagens, lobos sem alma que devoram vilas inteiras. Elara engoliu em seco, a agulha perfurando o tecido com mais força. Eles nos veem como presas? Lyra riu, um som grave. Alguns sim, mas Thorne, ele odeia a fraqueza, mas respeita a força. Ouvi dizer que perdeu sua companheira para uma rebelião humana anos atrás. Desde então governa com punho de ferro, mas há algo quebrado nele. Como suas cicatrizes, menina, marcas que não somem. O dia se arrastou em um borrão de pontos e medidas. Quando o sol se pôs, tingindo as janelas de púrpura, um arauto anunciou a chegada de convidados para o banquete pré-baile. Elara foi autorizada a observar das sombras da galeria superior um balcão de pedra que dava para o grande salão. Candelabros de ferro pendiam do teto abobadado. Chamas dançando sobre mesas carregadas de carnes assadas, vinhos escuros e frutas congeladas que brilhavam como joias. Nobres humanos se curvavam perante os alfas, mas o centro de tudo era ele, Lord Thorne. Alto e imponente, com cabelos negros caindo como asas de corvo sobre ombros largos, ele usava uma túnica de veludo negro bordada com fios prateados que formavam runas lupinas. Seus olhos de um cinza prateado que capturava a luz como metal líquido varriam o salão com uma intensidade predatória. Ao seu lado, conselheiros lobisomens rosnaram baixinho farejando o ar. Elara se encolheu nas sombras, mas algo atraiu. Talvez o cheiro de sua pele marcada pelo fogo ou o som de sua respiração acelerada. Os olhos de Thorne se ergueram, perfurando a escuridão da galeria. Por um instante o mundo parou. Ele inclinou a cabeça como se farejasse uma memória antiga e um rosnado sutil escapou de seus lábios. Não era raiva, mas curiosidade. Uma fome que ia além da carne. Quem é aquela? Murmurou ele para Lyra, que se aproximara com uma taça de vinho. Sua voz era profunda, como o trovejar distante de uma tempestade nas montanhas. Lyra hesitou. A nova costureira, meu lord. Elara das Vilas Baixas. Suas mãos são habilidosas. Thorne se levantou, ignorando os olhares dos nobres. Ele subiu as escadas com passos silenciosos, predatórios, parando a poucos metros dela. Elara congelou, o coração na garganta. Ele era ainda mais impressionante de perto. A pele bronzeada esticada sobre músculos esculpidos, uma cicatriz fina cruzando sua mandíbula, ecoando as dela de forma inquietante. Mostre-me o rosto, ordenou ele, não como uma súplica, mas como um alfa que não aceitava recusa. Com as pernas fracas, Elara baixou o capuz completamente.
As cicatrizes se expuseram e ela esperou o desdém. O recuo que conhecia tão bem. Mas Thorne apenas se aproximou, seus dedos, quentes, surpreendentemente gentis, roçando o ar perto de sua bochecha sem tocar. Fogo, disse ele baixinho, um devorador cruel. Mas você carrega as marcas como uma guerreira, não como vítima. Elara piscou, as palavras ecoando em seu peito como um bálsamo. Eles me chamam de monstro, sussurrou ela, a voz trêmula. Os olhos prateados de Thorne se suavizaram por um segundo, revelando uma dor antiga. Monstro, olhe para mim. Ele ergueu a manga, revelando veias que pulsavam com um brilho sutil, como prata correndo sob a pele. Eu sou o lobo que caça nas noites eternas, amaldiçoado a viver enquanto o mundo morre. O monstro aqui sou eu. Sua voz carregava um peso, uma confissão que ninguém mais ouvira. O salão abaixo murmurava, alheio ao momento. Elara sentiu algo se agitar dentro dela. Não medo, mas uma conexão, como se o sangue dele chamasse o dela, despertando memórias que não eram suas. Thorne recuou, mas seus olhos prometiam mais. Costure bem, Elara. O baile da lua cheia revelará verdades que nem os tratados antigos previram. Enquanto ele descia, Elara tocou a cicatriz, o ardor agora diferente. Não dor, mas possibilidade. A noite caía sobre a corte, e com ela, os uivos distantes ecoavam, tecendo o destino em fios invisíveis. Mas no coração da fortaleza, algo despertava. Uma aliança forjada em olhares à beira de se tornar algo perigoso, algo real. A lua crescente se infiltrava pelas fendas das janelas da câmara de costura, lançando sombras alongadas sobre as mesas cobertas de tecidos reluzentes. Elara sentava-se imóvel por longos minutos após a partida de Thorne, os dedos ainda pairando sobre a cicatriz que ardia com um calor novo, como se as palavras dele houvessem acendido uma faísca adormecida. O salão abaixo ecoava com risadas forçadas e o tilintar de taças, mas ali, no subsolo úmido da fortaleza, o silêncio era um manto opressivo, interrompido apenas pelo crepitar da lareira e pelo gotejar distante de água nas pedras. Lyra retornou com uma pilha de sedas adicionais, seus passos pesados ecoando como um aviso. — O que foi aquilo? Perguntou ela, sem rodeios, enquanto depositava os materiais sobre a mesa. Seus olhos, afiados como lâminas, fixaram-se em Elara. Thorne não sobe para conversas casuais. Ele fareja algo em você, menina. Cuidado. Alfas como ele não tocam o que não desejam devorar. Elara baixou o olhar para a agulha, perfurando o veludo negro com precisão mecânica. Ele só viu as marcas, nada mais. Mas era mentira, e ela sabia. Aquele toque fantasma, o calor de sua proximidade, havia despertado algo primal em seu peito. Um anseio por aceitação que ela enterrara sob camadas de isolamento. As cicatrizes, outrora símbolos de rejeição, agora pareciam portais para um segredo maior, como se o fogo da infância tivesse sido não uma maldição, mas um rito de iniciação para este mundo de sombras e prata. Os dias seguintes se fundiram em um ritmo febril de trabalho. Elara costurava sob a luz trêmula de lanternas de ferro, tecendo fases lunares em corpetes e saias que sussurravam como folhas ao vento. A corte fervilhava com preparativos para o baile da lua cheia. Servos carregavam tapeçarias antigas, bordadas com cenas de pactos ancestrais, onde humanos ajoelhados ofereciam taças de sangue a lobisomens eretos sob luas sangrentas. O ar carregava o aroma de incenso de pinho e almíscar lupino, misturado ao frio cortante que se infiltrava pelas muralhas, como se a montanha respirasse vida própria. Mas nem tudo era harmonia gótica. Rumores se espalhavam como névoa pelas galerias. Uma delegação humana das Vilas Baixas chegara, liderada por Lady Véspera, a tia de Elara. A mulher que a marcara como aberração, que a expulsara para as ruas com nada além de trapos e ódio. Elara ouviu o nome sussurrado por Lyra durante uma pausa, enquanto compartilhavam um pão duro à mesa. Ela veio oferecer tributos extras, disse Lyra, mastigando devagar. Dizem que busca aliança com Thorne contra as rebeliões nas fronteiras, mas cuidado, Véspera tem língua de serpente
e olhos que veem fraquezas. Se souber que você está aqui, vai usá-la como moeda. O estômago de Elara revirou. Imagens da infância inundaram sua mente. O fogo devorando a casa, os gritos dos pais sufocados pelas chamas, e as mãos de Véspera a empurrando para as labaredas, culpando-a pela maldição que atraíra o desastre. Ela me odeia, murmurou Elara, a voz rouca. Diz que minhas marcas são prova de sangue impuro, que eu envergonho a linhagem. Lyra pousou a mão calejada sobre a dela, um gesto raro de ternura. Sangue impuro? Aqui, o sangue é tudo. Os alfas sentem memórias nele. Pactos antigos que ligam almas através das eras. Talvez suas cicatrizes carreguem mais do que dor, Elara. Talvez sejam um eco de algo lupino, adormecido. Antes que Elara pudesse responder, um arauto irrompeu na câmara, sua armadura tilintando. A costureira Elara é convocada ao salão de audiências. O Lord Thorne requer sua presença imediata. O coração dela disparou como um coelho encurralado. Lyra a empurrou gentilmente. Vá, e lembre-se, alfas testam, mas não quebram o que valorizam. O salão de audiências era uma catedral de pedra e prata, com colunas esculpidas em formas de lobos uivando para o teto abobadado. Tochas flamejantes projetavam sombras dançantes, e no centro, sobre um trono de ossos polidos e veludo negro, sentava-se Thorne. Seus conselheiros, alfas de pelagens sutis e presas reluzentes, flanqueavam-no, rosnando baixinho para a delegação humana ajoelhada aos seus pés. Lady Véspera erguia-se à frente, sua silhueta esguia envolta em sedas vermelhas, o rosto pálido e aristocrático contorcido em uma máscara de subserviência. Elara entrou com passos hesitantes, o capuz abaixado, expondo as cicatrizes à luz impiedosa. Os olhos de Véspera se arregalaram em choque e desprezo. Elara, aqui, essa aberração na corte sagrada. Sua voz ecoou como um chicote, atraindo olhares sibilantes dos nobres. Thorne ergueu a mão, silenciando o salão com um gesto. Seus olhos prateados fixaram-se em Elara, intensos, como se farejassem a tempestade emocional que a consumia. Fale, costureira. Você conhece esta mulher? Elara engoliu o medo, as cicatrizes pulsando como veias vivas. Ela é minha tia, meu lorde, a que me marcou como monstro e me expulsou para morrer nas vilas. As palavras saíram trêmulas, mas firmes, ecoando o fogo que a forjara. Véspera riu, um som agudo e cruel. Marcada pelos deuses para sofrer, seu sangue atraiu o fogo que matou meus irmãos. Ela é uma maldição ambulante, indigna de pisar nestas pedras sagradas. Um rosnado profundo emanou de Thorne, reverberando pelas colunas como um terremoto. Ele se levantou, sua presença dominando o espaço, o ar carregado de um almíscar primal que fez os humanos recuarem. Monstro? Repetiu ele, a voz um trovão baixo. Seus olhos se voltaram para a Véspera, frios como o gelo das montanhas. Você ousa julgar marcas que carregam sobrevivência? Eu sou o Lorde Lobisomem, amaldiçoado pela lua a caçar eternamente, a beber memórias de sangue para manter os tratados. O monstro aqui sou eu, e eu protejo o que é meu. Ele se aproximou de Elara, sua mão erguendo-se para roçar dessa vez de verdade a cicatriz em sua bochecha. O toque era fogo e gelo, enviando ondas de calor através dela, despertando visões fugidias, uivos ancestrais, luas cheias banhando florestas em prata, e um laço de sangue que pulsava entre eles. Suas marcas não são impureza, sussurrou ele, só para ela ouvir. São chaves para poderes adormecidos. Sinta, o sangue chama. Véspera empalideceu, recuando. Meu lorde, eu ofereço tributos, alianças. Thorne a ignorou, seus olhos fixos em Elara. Você ficará ao meu lado no baile. Prove sua força, e eu revelarei o que suas cicatrizes escondem. Um pacto que pode mudar tudo. Enquanto a delegação era dispensada em meio a murmúrios de choque, Elara sentiu o mundo girar. O toque de Thorne lingered, uma promessa sensual e perigosa, tecendo desejo e medo em um novelo inseparável. Fora dali, a neve caía mais densa, uivando contra as muralhas, mas dentro dela, uma chama se acendia, não de destruição, mas de transformação.
O baile se aproximava, e com ele, a verdade de que monstros podiam se encontrar na escuridão, e ali encontrar luz. A neve caía em véus espessos sobre a corte de prata, transformando as muralhas em sentinelas fantasmagóricas que se erguiam contra o céu noturno carregado de nuvens. O vento uivava pelas fendas das pedras, carregando o eco distante de lobos selvagens que respondiam à lua crescente, como se a própria montanha conspirasse em segredos ancestrais. Elara caminhava pelos corredores labirínticos da fortaleza, guiada por um servo silencioso que a levava de volta à câmara de costura. Suas bochechas ardiam onde os dedos de Thorn haviam tocado, um calor que se espalhava como veneno doce pelo corpo, despertando sensações que ela mal compreendia. Um formigamento nas veias, como se o sangue dela respondesse a um chamado primordial. Lyra esperava na porta, os braços cruzados sobre o peito robusto, os olhos estreitados em uma mistura de preocupação e curiosidade. O que aconteceu lá em cima? O salão inteiro sussurra sobre o Alfa, tocando uma humana marcada. Véspera saiu furiosa, prometendo retaliações nas vilas baixas. A mestra costureira gesticulou para que Elara entrasse, fechando a porta pesada atrás delas, com um baque que ecoou como um coração acelerado. Elara desabou em uma cadeira de madeira entalhada, o corpo trêmulo. Ele defendeu-me. Disse que o monstro é ele, não eu. As palavras saíam entrecortadas, carregadas de uma emoção que a sufocava. Pela primeira vez, as cicatrizes não pareciam correntes, mas chaves para um mundo onde a dor poderia se transformar em poder. Mas o medo ainda roía. Véspera, com sua crueldade afiada como presas, não perdoaria essa humilhação. Ela vai me caçar, Lyra. Sempre disse que meu sangue é impuro, que atrai as trevas. Lyra acendeu uma vela extra, a chama dançando sobre seu rosto marcado por rugas de anos de serviço à corte. Impuro, bah! Aqui, o sangue é memória, menina. Os alfas bebem dele em rituais antigos, para selar pactos ou despertar linhagens adormecidas. Thorn sente isso em você. Eu vi em seus olhos, mas cuidado. O toque dele não é mero afeto, é uma reivindicação. Ela pausou, os dedos traçando uma runa invisível no ar. A lua cheia está há 2 dias. O baile não é só dança, é julgamento. Tributos de sangue serão oferecidos e, se Véspera tramar, sua sobrinha aberração pode ser o bode expiatório. A noite se arrastou em insônia para Elara. Ela costurava mecanicamente, os padrões lunares ganhando vida sob suas mãos, mas sua mente vagava para o salão de audiências, o rosnado de Thorn, o brilho prateado em suas veias, o sussurro de que suas marcas eram portais. Quando o amanhecer tingiu as janelas de cinza pálido, um novo arauto chegou. O Lorde convoca a costureira para os jardins internos, sozinha. Os jardins da corte eram um oásis oculto nas entranhas da montanha, aquecidos por fontes termais que fumegavam no ar gelado, cercados por trepadeiras de espinhos prateados que floresciam mesmo no inverno. Árvores antigas, com troncos retorcidos como lobos em agonia, sussurravam com o vento, e no centro, um espelho de obsidiana polida refletia o céu nublado. Thorn esperava ali, encostado em uma coluna de mármore negro, sua silhueta imponente, banhada pelo vapor das águas. Sem a túnica formal, ele usava uma camisa simples de linho, aberta no peito, revelando cicatrizes antigas que cruzavam a pele bronzeada como mapas de batalhas esquecidas. "Você veio", disse ele, a voz um ronronar grave que vibrou no ar úmido. Seus olhos prateados a percorreram, não com fome predatória, mas com uma intensidade que a fez corar sob o capuz. "Sente o chamado? O sangue não mente." Elara hesitou, os pés afundando na neve fina que salpicava o chão. "Eu sinto. Algo. Medo, talvez. Ou o desejo de pertencer." Ela abaixou o capuz, expondo as cicatrizes à luz difusa, um ato de coragem que a surpreendeu. "Minha tia diz que sou amaldiçoada, mas você vê além." Thorn se aproximou devagar, como um lobo circundando presas que respeitava. O ar entre eles crepitava com tensão, o cheiro de almíscar e pinho envolvendo-a.
Véspera é uma tola cega pela ambição. Seus tratados com humanos são frágeis como gelo fino. Ela oferece ouro, mas trama rebeliões para derrubar alfas como eu. Ele estendeu a mão e dessa vez Elara não recuou. Seus dedos traçaram a cicatriz em sua bochecha, leves como penas, mas quentes o suficiente para enviar faíscas pelo corpo dela. Essas marcas, fogo não as fez por acaso. Meu sangue sente memórias nelas, uivos de uma matilha antiga, uma mulher humana que se uniu a um alfa séculos atrás, selando um pacto com sangue misturado. Seu sangue carrega ecos disso. Você não é humana comum, Elara. É ponte entre mundos. Um tremor a percorreu, visões fragmentadas inundando sua mente, florestas enevoadas, uma lua cheia banhando peles entrelaçadas, o gosto metálico de sangue em rituais proibidos. Ela ofegou, recuando um passo, o coração martelando. Isso é loucura, eu sou só. Uma costureira quebrada. Thorne sorriu, um gesto feroz e terno que revelava presas sutis. Quebrada? Não, forjada. Ele pegou sua mão pressionando-a contra o peito dele, onde o coração batia com força primal. Sinta o meu, imortal, amaldiçoado pela lua a caçar sozinho, desde que perdi minha companheira para traidores humanos. Mas você, desperta algo. No baile, farei o ritual da revelação. Um corte, uma gota de sangue no espelho. Veremos o que desperta. Antes que ela pudesse protestar, um grito ecoou dos portões dos jardins. Guardas arrastavam um servo ensanguentado, suas vestes rasgadas. Meu lorde, espiões de véspera nas muralhas, eles tentam envenenar os tributos para o baile. O rosto de Thorne endureceu, os olhos flamejando prateados. Ele soltou a mão de Elara, mas não antes de um último toque possessivo em sua cicatriz. Fique perto. A rebelião cheira fraqueza. Mas eu a protegerei. E você? Aprenda a abraçar o monstro dentro de si. Ele partiu em passos largos, deixando-a sozinha com o espelho de obsidiana, que agora refletia não só seu rosto marcado, mas uma sombra lupina pairando atrás, olhos prateados idênticos aos dele. Elara tocou o vidro frio, sentindo o pulso da montanha em suas veias. O desejo crescia, misturado ao terror. Um anseio por ele, por esse poder que a transformava de vítima em algo selvagem. Fora dali a neve se intensificava, uivando promessas de caos, mas dentro dela o laço se fortalecia, tecendo amor proibido em fios de sangue e luar. O baile se aproximava, e com ele a escolha entre mortalidade e eternidade, entre rejeição e aceitação total. A lua cheia se aproximava como uma lâmina prateada, cortando as nuvens densas que envolviam a corte de prata, transformando as torres em sentinelas espectrais que vigiavam o vale nevado abaixo. O ar estava carregado de um frio cortante, misturado ao cheiro acre de fumaça de tochas e ao almíscar sutil dos alfas que patrulhavam as muralhas, seus uivos ecoando como preces ancestrais. Elara mal dormira desde o encontro nos jardins. O toque de Thorne persistia em sua pele, um fantasma quente que a acordava em sobressaltos, o coração disparado com visões de peles entrelaçadas e sangue fluindo como rios de prata. Ela se sentia dividida, como se o fogo da infância tivesse sido apenas o prelúdio para esta chama maior. Uma que queimava não para destruir, mas para revelar. Na câmara de costura, o trabalho prosseguia em um frenesi controlado. As vestes finais pendiam das vigas como fantasmas lunares, sedas prateadas capturando a luz fraca das velas e tecendo ilusões de fases celestes que pareciam pulsar com vida própria. Lyra supervisionava com olhares afiados, mas sua voz carregava uma urgência nova. Os espiões foram capturados, mas Véspera nega tudo. Diz que são bandidos das fronteiras, não dela. Thorne duvida, claro. Alfas farejam mentiras como sangue fresco. A mestra costureira pausou, ajustando uma bainha com dedos calejados. Ele convocou você de novo esta noite, para os aposentos privados. Cuidado, Elara. O ritual da revelação não é brincadeira. Um corte no espelho e o que desperta pode te mudar para sempre. Elara assentiu.
as mãos trêmulas enquanto guardava a agulha. O medo se entrelaçava ao desejo como espinhos em uma coroa. Desejo por Thorne, por essa aceitação que a fazia se sentir vista, não como uma aberração, mas como uma igual. Mas o trauma sussurrava dúvidas. As palavras de véspera ecoavam em sua mente, acusando-a de impureza, de atrair trevas. E se ele estiver errado? E se meu sangue for só? Veneno. Lyra riu baixinho, um som rouco como o vento nas montanhas. Veneno, ou néctar, os tratados antigos falam de híbridos, humanos tocados por lupinos, nascidos de pactos proibidos. Suas cicatrizes podem ser o selo disso. Vá, enfrente o espelho. O servo a guiou por corredores iluminados por lanternas de ferro forjado, onde tapeçarias antigas retratavam cenas de maldições e uniões. Alfas bebendo de taças humanas sob luas sangrentas, matilhas correndo por florestas enevoadas. Os aposentos de Thorne ficavam no coração da fortaleza, uma suíte vasta com paredes de obsidiana polida que refletiam a luz como espelhos negros e uma lareira rugindo com lenha de pinheiro que enchia o ar de resina e fumaça. Ele esperava junto à janela, a silhueta imponente recortada contra a neve que caía em redemoinhos furiosos lá fora. Vestia uma túnica solta de linho escuro, os cabelos negros soltos como asas de corvo, e em sua mão um atame de prata curva, lâmina gravada com runas que brilhavam fracamente. Você veio sem hesitar, murmurou ele, virando-se com olhos prateados que a devoravam, não com fome, mas com uma possessividade que a fez corar. O baile é amanhã, antes precisamos ver a verdade. Ele gesticulou para o centro do quarto, onde um espelho antigo se erguia sobre um pedestal de pedra, o mesmo obsidiana dos jardins, agora marcado por veias prateadas que pulsavam como veias vivas. Este artefato guarda memórias de sangue, um corte seu, uma gota minha. Revelará o laço. Elara se aproximou, o coração martelando como tambores de guerra. O reflexo no espelho a encarava, o rosto marcado, olhos castanhos cheios de sombras, mas atrás dela, uma aura lupina tremeluzia, presas sutis e orelhas pontudas. Eu tenho medo, confessou ela, a voz um sussurro rouco. Minha tia. Ela sempre disse que sou indigna, que o fogo me marcou para me isolar, não para unir. Thorne se posicionou atrás dela, seu corpo quente pressionando levemente contra o dela, o cheiro de almíscar e terra úmida envolvendo-a como um abraço. Véspera mente para se proteger. Ela trama com rebeldes que querem quebrar os tratados, derrubar alfas como eu para roubar as terras. Seus dedos traçaram o ombro dela, descendo até a cicatriz no pescoço, enviando arrepios que se espalharam como fogo líquido. Mas você, seu sangue canta para o meu, sinta. Ele pegou sua mão, guiando-a ao atame. A lâmina era fria, mas o toque dele aquecia tudo. Com um tremor, Elara cortou a palma, o sangue brotando em gotas vermelhas que caíram no espelho. Thorne fez o mesmo, sua gota prateada misturando-se à dela em um redemoinho hipnótico. O vidro tremeu e visões inundaram a mente de Elara. Uma mulher idêntica a ela, séculos atrás, correndo por florestas sob a lua, unindo-se a um alfa em um ritual de sangue e paixão. Uivos ecoavam, peles se fundiam em transformação, e um pacto selado, uma linhagem híbrida, adormecida até agora. Você é minha herdeira de sangue, sussurrou Thorne em seu ouvido, a voz rouca de emoção. Não humana pura, mas tocada pela lua. As cicatrizes, marcas de um despertar forçado pelo fogo, ecoando o pacto ancestral. As visões se dissiparam, deixando Elara ofegante, o corpo fraco contra o dele. Algo mudara dentro dela, um formigamento nas veias como presas brotando sob a pele. Isso significa o quê? Que eu posso ser como você? Thorne a virou para si, os olhos flamejando com desejo cru. Significa que você é minha igual. No baile declararei isso, mas Véspera tentará impedir. Ouvi sussurros de veneno nos tributos, de uma armadilha para me enfraquecer durante o ritual principal. Seus lábios roçaram a cicatriz dela, um beijo fantasma que a fez gemer baixinho, o corpo respondendo com uma onda de calor proibido. Eu te protegerei, Elara.
Mas você deve escolher mortalidade solitária ou eternidade ao meu lado como alfa e companheira. Antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou dos corredores, gritos de guardas, o cheiro de fumaça se infiltrando pela porta. Thorne rosnou, transformando-se parcialmente, presas alongadas e olhos selvagens. Ataque! Véspera age mais cedo. Ele a puxou para si, o abraço feroz e protetor. Fique atrás de mim. Seu sangue agora é meu escudo. Eles correram para o salão principal, onde o caos reinava. Rebeldes humanos, liderados por Véspera, haviam invadido os portões, veneno escorrendo de frascos quebrados nos incensários, nublando o ar com toxinas que enfraqueciam os alfas. Véspera erguia-se no centro, uma adaga em punho, o rosto distorcido em ódio. Thorne, sua corte cai esta noite, e essa aberração, eu a matarei primeiro, para purgar o sangue impuro que envenena tudo. Elara sentiu o poder despertar. Um uivo subiu em sua garganta, garras brotando nas mãos. Thorne a defendeu com um rugido que abalou as colunas, derrubando inimigos como folhas ao vento. Mas Véspera avançou, a lâmina mirando o coração de Elara. No último instante, ela se moveu, instintos lupinos guiando-a, e cravou as unhas no braço da tia. Não mais! Gritou ela, a voz ecoando com autoridade nova. O monstro era você o tempo todo. Véspera caiu, algemada por guardas, seus planos desmoronando como neve ao sol. Thorne se aproximou, limpando o sangue de Elara com um pano, os olhos cheios de orgulho e fome. Você acordou. Amanhã, no baile, selaremos isso de verdade, com sangue, luar e promessas. O toque dele era agora uma carícia aberta, sensual, prometendo noites de paixão que curariam feridas antigas. Enquanto a corte se acalmava, a neve cessava, revelando estrelas que piscavam como olhos aprovadores. Elara tocou as cicatrizes, agora símbolos de força, não de dor. O desejo por Thorne crescia, um fogo que a consumia e a libertava, tecendo amor em meio ao caos. Mas o baile esperava, com seus rituais finais, onde escolhas eternas seriam feitas, e monstros enfim encontrariam redenção. A lua cheia pairava como uma coroa de prata sobre a corte de prata, banhando as torres em um brilho etéreo que transformava a neve acumulada em diamantes reluzentes. O vento havia cessado, deixando um silêncio reverente, que só era quebrado pelo murmúrio distante de uivos nas montanhas, como se a própria terra celebrasse o clímax dos antigos tratados. A fortaleza pulsava com vida, servos acendiam tochas ao longo das muralhas, e o ar carregava o aroma de incenso de pinho queimado, misturado ao doce metálico de sangue fresco, preparado para os rituais do baile da lua cheia. Elara caminhava pelos corredores iluminados por lanternas de ferro, o vestido que ela mesma costurara roçando suas pernas como um sussurro de seda prateada. As cicatrizes em sua bochecha e pescoço agora brilhavam sutilmente sob o luar que se infiltrava pelas janelas, não mais como marcas de dor, mas como veias de poder desperto. Lyra a esperava na entrada do grande salão, os olhos da mestra costureira suavizados pela primeira vez por um orgulho maternal. Você está radiante, menina, como uma lua nascida da escuridão. Ela ajustou o corpete bordado com fases lunares, os fios prateados capturando a luz e fazendo o tecido parecer vivo. Thorne declarou a todos: você é sua escolhida. Véspera foi aprisionada nas masmorras, seus rebeldes dispersos como folhas ao vento. Mas o ritual. Ele selará tudo. Sangue com sangue, sob a lua. Elara assentiu, o coração um tambor primal em seu peito. O despertar na noite anterior ainda ecoava em suas veias, as garras que brotaram, o uivo que escapou de sua garganta, o gosto de liberdade misturado ao terror. Thorne a havia guiado de volta aos aposentos depois do caos, seu toque protetor virando carícia possessiva enquanto limpava o sangue de suas mãos. Você é forte, sussurrara ele, os lábios roçando sua orelha. Amanhã seremos um. O desejo que ardia entre eles era uma chama gótica, tecida de traumas compartilhados e promessas proibidas, fazendo-a ansiar por mais do que proteção, por união total,
onde monstros se fundiam em algo eterno. O salão principal era um espetáculo de sombras e luzes. Colunas de obsidiana se erguiam como sentinelas, adornadas por gárgulas que pareciam uivar em silêncio, e o chão de mármore negro refletia o teto abobadado, cravejado de cristais que imitavam estrelas. Mesas longas exibiam tributos, taças de vinho tinto simbolizando sangue, frutas congeladas em formas de luas e artefatos antigos, atames curvos e tomos encadernados em couro lupino, guardiões de conhecimentos proibidos. Nobres humanos e alfas se misturavam em uma dança tensa de alianças, mas todos os olhares convergiam para o trono no centro, onde Thorne se erguia imponente, sua túnica negra bordada com runas que pulsavam como veias prateadas. Quando Elara entrou, um murmúrio coletivo surgiu como o vento antes de uma tempestade. Ela caminhou com passos firmes, o capuz do vestido caído para trás, expondo as cicatrizes que agora pareciam runas próprias, símbolos de uma linhagem híbrida revelada pelo espelho. Thorne desceu do trono, sua presença dominando o espaço, os olhos prateados flamejando com uma mistura de orgulho e fome crua. Ele estendeu a mão e ela a tomou, sentindo o calor de sua pele bronzeada se fundir ao dela, como se o sangue ancestral os chamasse. Esta é Elara, anunciou ele, a voz um trovão grave que silenciou o salão. Não uma costureira das vilas, mas herdeira de um pacto antigo, tocada pela lua e pelo fogo. Suas marcas não são maldição, mas chave para o equilíbrio entre humanos e lobisomens. Seus dedos traçaram a cicatriz em sua bochecha, um gesto íntimo que enviou arrepios por seu corpo, despertando o formigamento lupino em suas veias. Eu, o Lorde Lobisomem, amaldiçoado a caçar nas sombras eternas, reivindico-a como companheira. O monstro aqui sou eu, e nela encontro redenção. Os alfas rosnaram em aprovação, um coro primal que vibrou nas pedras, enquanto humanos murmuravam preces de aceitação. Mas nos cantos sombrios, ecos de dúvida persistiam, sussurros sobre véspera trancada nas profundezas, e as rebeliões que ainda fervilhavam nas fronteiras. Thorne guiou Elara ao centro do salão, onde o espelho de obsidiana se erguia sobre um altar de pedra, veias prateadas pulsando como um coração vivo. Ao redor, incensários fumegavam com ervas que invocavam memórias ancestrais, o ar denso com o cheiro de terra úmida e sangue. Escolha agora, murmurou ele, só para ela, enquanto pegava o atame do altar. Seus olhos perfuravam os dela, revelando a dor antiga, a perda de sua companheira, o isolamento da imortalidade. Mortalidade solitária, ou eternidade comigo. Seu sangue decide. Elara sentiu o peso do momento, as cicatrizes ardendo como portais abertos. Traumas da infância inundaram sua mente. O fogo, as risadas cruéis, o sentimento de unworthiness, que Véspera plantara como uma semente venenosa. Mas ali, sob o luar que se derramava pela clarabóia, via-se no reflexo do espelho não como vítima, mas como alfa em ascensão, presas sutis brotando, olhos ganhando um brilho prateado. Eu escolho você, sussurrou ela, a voz firme ecoando desejo e coragem. Não mais sozinha, que o pacto nos una. Thorne sorriu, feroz e terno, e cortou primeiro sua palma, a gota prateada caindo no espelho com um sibilo. Elara seguiu, seu sangue vermelho misturando-se ao dele em um vórtice hipnótico. O vidro tremeu, e uma onda de energia os envolveu. Visões de matilhas correndo por florestas eternas, uniões sob luas sangrentas, e um laço que curava feridas, literal e figurativamente. O corpo dela se arqueou, presas alongando, pelagem sutil brotando sob a pele, enquanto o de Thorne se aquecia contra o dela, o desejo se inflamando em uma paixão que transcendia o ritual. Eles se beijaram então, sob os olhares da corte, lábios se fundindo em um fogo que consumia dúvidas. O toque dele era possessivo, explorando as curvas de seu corpo com mãos que prometiam noites de êxtase selvagem, curando o trauma com cada carícia. Você é minha, rosnou ele contra sua boca, a voz rouca de emoção. E eu sou o seu.
monstro redimido pelo amor. O salão explodiu em uivos e aplausos, o pacto selado fortalecendo os tratados antigos. Véspera, arrastada das masmorras por guardas, foi confrontada no altar. Seu rosto pálido contorceu-se em ódio ao ver Elara transformada, olhos lupinos fixos nela. Aberração! Você envenena tudo! Elara avançou agora com a graça de uma loba e rosnou baixinho. O veneno era seu, tia. Rejeição e ambição cega, mas eu escolhi pertencer. Thorne ergueu a mão, sentenciando-a ao exílio nas fronteiras selvagens, onde as feras sem alma a esperavam. Uma punição poética que ecoava sua crueldade. Enquanto a noite prosseguia em danças giratórias, Elara e Thorne se retiraram para os jardins internos, onde fontes termais fumegavam sob o luar. Neve caía leve ao redor, mas o calor entre eles derretia tudo. Ele a deitou sobre uma cama de musgo prateado, seus corpos se entrelaçando em um ritual de amor proibido. Peles se fundindo, uivos abafados em beijos, sangue compartilhado selando não só o pacto, mas uma cura profunda. Suas cicatrizes se tocavam às dele, símbolos de dores transformadas em força, enquanto o prazer os levava ao êxtase, dissipando medos de monstruosidade. Ao amanhecer, com a lua se pondo em um céu rosado, Elara acordou nos braços dele, sentindo a imortalidade pulsar em suas veias. A corte de prata renascia mais forte, com ela como rainha ao lado do Alfa. As montanhas sussurravam aprovações, e pela primeira vez ela se via no espelho da alma. Não como monstro, mas como amada, aceita, eterna. O amor os havia transformado, tecendo luz nas sombras góticas, provando que até os mais feridos podiam encontrar lar no abraço do outro.